Bom, vamos continuar aqui. Na outra aula eu falei para vocês sobre concentração molar. A gente já tinha falado sobre concentração comum e começamos a ver algo sobre concentração molar. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar que a concentração molar a gente pode representar tanto por C quanto por M maiúsculo. Tanto faz, não tem importância isso. A gente normalmente coloca o M maiúsculo para diferenciar do C de concentração comum. A concentração molar está associada à quantidade de matéria, ou seja, o número de mol. E o número de mol é a massa dividido pela massa molar. Massa é o valor que a gente vai encontrar em gramas. E a massa molar é o valor que normalmente a gente encontra na tabela periódica para representar esse dado. Se a gente pegar essa equação aqui e juntar com a equação de concentração, a gente vai ter a concentração molar. Daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos e aí nós vamos perceber como que nós podemos aplicar essas duas equações, né, nos cálculos de solução, ok? Então, veja só. Primeiro, a gente vai tratar de mol. O mol é uma representação de grandeza de unidades. Então, o mol ele representa uma quantidade de alguma coisa, de átomos, de moléculas, de íons. Um mol, pela constante de Avogadro, é 6,02 vezes 10 a 23 unidades de matéria que nós estamos tentando estudar. Outras unidades de medida de concentração, como eu falei para vocês, é a concentração molar dessa forma aqui. Então, nós temos essa equação aqui, que relaciona a massa e a massa molar. Nós temos essa que já usa direto o número de mol e o volume para dar a concentração molar. Então, veja só, vamos ver aqui esse exemplo que faz o seguinte. Qual a concentração molar de uma solução com volume de 250 ml e 26,8 gramas de cloreto de cálcio dissolvidos? Então, primeiro, a gente precisa obter a massa molar do soluto a partir das massas atômicas de seus elementos. Então, aqui a gente tem o átomo de cálcio e o átomo de cloro. Então, se a gente olhar aqui na tabela periódica, nós temos aqui o cálcio, a massa dele é 40, mais ou menos. E nós temos o cloro, que é 35,45, 35,5 mais ou menos. Então, cálcio aqui, ó, 40,1 a massa dele, a massa molar que a gente encontra na tabela periódica. O cloro 35,5. Nós temos um átomo de cálcio aqui, ó, e 2 de cloro, ó, CaCl2. Então, massa de cálcio mais a massa do cloro. Como nós temos dois átomos de cloro, duas vezes a massa dele. Então, isso aqui vai dar uma massa de 111,1 grama por mol, ou seja, a massa molar do cloreto de cálcio é 111,1 grama por mol. Cada mol tem 111,1 grama. Ok, então descobrimos a massa molar dele. Para a gente encontrar N1, que é o número de mol, a gente basicamente faz essa relação. Ó. 1 mol é 111,1 grama, que é o que foi encontrado aqui, ó, massa molar do composto. Se eu tiver 26,8, que é o que a questão dá, ó, quando eu tiver 26,8 gramas, quanto que eu vou ter de número de mol? Quantos mol eu tenho? Vai ser o N1, vai ser o X. Então, faz essa regrinha de 3, e aí a gente vai ter o X, que é o N1, igual a 0,241 mol. Como que a gente fez isso? Ó, multiplica mesmo pelos extremos aqui. Multiplica esse por esse, dá 111,1 N1 igual a 26,8. Quando a gente divide 26,8 por 111,1, vai dar esse valor aqui, 0,241 mol. Ok, então a gente achou o N1. Aí a gente pega a fórmula que eu mostrei agora há pouco, que é M igual a N1 sobre V,
E a gente vai usar aqui, ó. N1 é o que nós acabamos de encontrar. Tá aqui, ó. N1. E o V está aqui, que é esse valor aqui. Mas aqui está 0,250. O que é que muda? Aqui está em ml. Quando a gente vai usar a concentração, a gente vai usar em litro. Então a gente converte isso aqui para litro. 250 ml em litro dá 0,250. Lembrando que 1 litro tem 1000 ml. Então a gente faz essa conversão, né? E aí nós temos a resposta do valor da conversão. Feito isso, é só dividir 0,241 por 0,250. Então, a concentração molar é 0,964 mol por litro. Lembrando que a concentração comum, normalmente a gente acha em grama por litro. Concentração molar, ó, mol por litro, ok? Vamos para mais uma questão. Então, tem aqui. Uma solução de alvejante é preparada dissolvendo-se 521,5 gramas de hipoclorito de sódio, NaClO, em água suficiente para 10 litros de solução. Responda. Concentração em mol por litro da solução obtida é. Aí aqui ele já dá o dado, ó, já dá a massa molar do hipoclorito de sódio, que é 74,5. Como é que eu achei esse valor aqui? O sódio aqui é 23, o cloro é 35,5, o oxigênio 32, somando vai dar esse valor. Eu tenho mais de uma forma de conseguir resolver isso. Então, primeiro, eu posso usar uma daquelas fórmulas que eu tenho lá, ó, M igual a M1 dividido por M maiúsculo 1 vezes V. Esse M maiúsculo aqui é a massa molar. E aí, como é que a gente faz? Ó? Peguei aqui 521,5 gramas, tá aqui, que é a massa, certo? Lembra que o soluto sempre vai estar remetido ao índice 1. E a massa molar deste soluto, ó, também é 1, é 74,5, tá aqui. Vezes 10, que é o volume da solução. Não precisa mudar aqui as unidades, porque já está em litro e eu quero esse valor em litro. Então, se eu fizer isso aqui, ó, 74,5 vezes 10 vai dar 745. Aí, se eu dividir 521,5 por 745, vai dar a concentração molar de 0,70 mol por litro, que é justamente a alternativa C. Deixa eu marcar aqui. Alternativa C. Vamos ver uma outra forma de resolver essa mesma questão. E aí vocês veem qual é a mais simples e a mais adequada para fazer isso. Então, vamos lá, método 2. Método 2, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e primeiro descobrir o número de mol. Quem é o número de mol? É a massa dividido pela massa molar. Quem é a massa? 521,5. E a massa molar? 74,5. Fazendo isso, eu vou ter aqui, ó, número de mol é 7 mol, certo? 7 mol. E agora? Agora eu pego aquela outra equação de concentração molar, ó, que é mais simples do que essa, que é N1 sobre V, e simplesmente coloco aqui o número de mol, que é 7, está aqui, e o volume, que está aqui, 10. Então fica 7 dividido por 10, 0,70, igual, ó, a mesma coisa. Então, alternativa C é a resposta correta. Então, nós temos essas duas formas de fazer. Primeiro, ou você usa essa equação e pega todos os dados e sai preenchendo para resolver, ou você faz separado, fragmentado. Faz o número de mol e depois faz a concentração molar. Essa aqui ela se torna um pouco mais extensiva, mas ela é, digamos, mais simples de fazer porque você faz os processos separados. E aí são contas bem mais fáceis de resolver, que você tem que fazer tudo junto. E aí, dependendo dos valores, pode dar um pouquinho mais de trabalho. Mas no final já dá a resposta pronta.
Aqui você tem que fazer isso, depois fazer esse passo. Mas também não tem muito segredo. Vamos para outra questão. O suco gástrico, produzido pelo estômago durante o processo de digestão, apresenta ácido clorídrico numa concentração igual a 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Sabendo-se que durante a digestão são produzidos 100 ml de suco gástrico, qual é a massa expressa em gramas de ácido contido neste volume? Então veja só, tem aqui as alternativas. E aí vamos fazer o seguinte, primeiro, eu sei que 1 vezes 10 a menos 2 equivale a 0,1, né? Em conversão aqui eu só transformei de potência de 10 para número fracionário. Então, beleza. Então, e eu sei também que, veja só, eu só mudei esse número aqui, deixa eu marcar aqui, só mudei esse número aqui para facilitar, porque nem sempre a gente tem muita familiaridade com potência de 10, mas tudo bem, está resolvido. E aqui eu converti 100 ml para litro. 1 litro tem 1000 ml, 100 ml tem 0,1 litro. Converti por quê? Porque eu já vejo que a unidade aqui de concentração é litro. Então, em algum momento, eu vou ter que transformar isso aqui para litro. Daí eu vou aqui, concentração molar igual a número de mol dividido pelo volume. A concentração eu já tenho aqui, 1 vezes 10 a menos 2, ou seja, 0,01. O número de mol eu não tenho, mas eu tenho o volume, que é 100 ml, ou seja, 0,1 litro. Então aqui se eu faço mesmo pelos extremos, eu multiplico 0,01 por 0,1, isso aqui vai dar número de mol igual a 0,001 mol. Ok. O ácido clorídrico, HCl, ele tem hidrogênio e cloro. Então o HCl tem massa molar de 36,5 gramas por mol. Ou seja, cada mol tem 36,5 gramas. Então, eu vou aqui e faço o seguinte. Eu quero saber qual é a massa que está presente nesse volume. E como que eu vou saber isso? Primeiro, esse volume aqui ele tem essa concentração. E essa concentração equivale a essa quantidade de matéria do ácido, certo? Então, como é que a gente faz? N1 igual a M1 sobre M. N1 eu achei aqui. Então, coloco aqui, substituo. M1 é o que eu quero saber, qual é a massa em gramas do ácido que tem nesse volume de 100 ml. A massa molar eu acabei de achar aqui, que é a soma das massas de todos os elementos que a gente está trabalhando. Feito isso, eu vou ter a massa igual a 0,0365 gramas, que é a alternativa D aqui da nossa questão. Então, achamos a resposta aí dessa pergunta, certo? Essa aula foi mais para treinar exercício, para a gente praticar um pouco e ver que tem várias formas de resolver a mesma questão. Você pode usar a regra de 3, pode usar alguns tipos de métodos diferentes, mas no geral a gente vai sempre estar abordando essa equação ou aquela outra equação que a gente mostrou agora há pouco, ok? Na próxima aula a gente continua o nosso assunto.